Você acabou de juntar R$ 100.000. Pode ser uma herança, um bônus, uma venda de imóvel, ou simplesmente anos de disciplina financeira. Agora vem a grande pergunta: onde investir esse dinheiro de forma inteligente, segura e com potencial de crescimento real? Esse é exatamente o tipo de decisão que pode mudar sua vida financeira para sempre, se mal feita, pode te atrasar anos. Neste vídeo, vamos analisar, de forma clara, realista e sem sensacionalismo, as principais opções de investimento disponíveis hoje no Brasil: ações, FIs, criptomoedas e renda fixa. O objetivo aqui não é te vender um sonho ou prometer retornos mirabolantes. O objetivo é te dar ferramentas para tomar uma decisão consciente, baseada em seus objetivos, perfil de risco e horizonte de tempo. R$ 100.000 é um valor significativo e merece um planejamento sério. Muitos jovens, ao receberem esse montante, caem na armadilha de acreditar que precisam escolher um único ativo ou seguir a moda do momento. Mas a verdade é que a melhor decisão raramente é binária. Vamos desmistificar cada opção, mostrar prós, contras, riscos reais e expectativas de retorno baseadas em dados históricos e cenário econômico atual. Não estamos aqui para te convencer a comprar ações ou a vender tudo para colocar em Bitcoin. Estamos aqui para te ajudar a entender como cada um desses ativos funciona, em que momento da sua vida faz sentido usá-los, e como combiná-los de forma estratégica. É importante entender que melhor investimento não é uma resposta universal. Para um jovem de 25 anos com 30 anos de horizonte até a aposentadoria, a melhor escolha pode ser muito diferente da de alguém com 45 anos que precisa de segurança e previsibilidade. Além disso, o melhor investimento também depende do seu conhecimento, disciplina e capacidade emocional de lidar com volatilidade. Neste vídeo, vamos abordar cada opção com profundidade, mas sem jargões desnecessários. Vamos falar de inflação, liquidez, tributação, custos operacionais, risco de crédito, risco de mercado e o impacto real de cada um desses fatores no seu patrimônio. O foco é te deixar mais preparado para conversar com um assessor, tomar sua própria decisão ou simplesmente entender melhor o jogo dos investimentos. R$ 100.000 aplicados com inteligência podem se transformar em 1 milhão ou mais nas próximas 2 décadas. Mas se mal aplicados, podem perder valor com a inflação, gerar impostos desnecessários ou simplesmente não render o suficiente para mudar sua realidade. A diferença entre sucesso e frustração está na qualidade da decisão, não na quantidade de dinheiro. Vamos começar entendendo o que cada um desses ativos realmente representa. Muita gente diz: vou investir em ações, sem saber o que isso significa de verdade. Outros dizem: cripto é o futuro, sem entender o risco envolvido. E tem gente que acha que renda fixa é seguro e pronto, sem considerar a perda de poder de compra. Nos próximos minutos, vamos desconstruir essas ideias. Este vídeo não é sobre ficar rico rápido. É sobre crescer com consistência, evitar erros comuns e construir riqueza de forma sustentável. Se você está começando a investir, esse conteúdo é feito para você. Se você já investe, mas nunca parou para repensar sua estratégia, também é para você. A decisão de onde colocar R$ 100.000 não deve ser baseada em emoção, mas em planejamento. E planejamento começa com informação. É isso que vamos entregar aqui: informação clara, realista e prática. Prepare-se para entender como cada um desses ativos pode funcionar dentro de uma estratégia de longo prazo. E lembre-se: o objetivo não é acertar 100%. O objetivo é errar menos, crescer com consistência e manter o controle da sua vida financeira. Renda fixa é a primeira opção que muitos consideram ao ter um valor significativo para investir. E não é à toa: ela oferece previsibilidade, baixa volatilidade, em muitos casos, garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, até R$ 250.000 por CPF por instituição. Títulos como Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs e debêntures são os mais comuns. O Tesouro Selic, por exemplo, acompanha a taxa Selic e é um dos investimentos mais seguros do Brasil, ideal para quem quer proteger o capital contra a inflação no curto prazo. Mas atenção: seguro não significa lucrativo.
Um erro comum entre jovens investidores é achar que renda fixa é a melhor opção só porque não perde valor no dia a dia. A verdade é que, em cenários de queda da Selic como o que vivemos nos últimos anos, os retornos futuros tendem a ser mais baixos. Se a Selic está em 10,5% ao ano e a inflação em 5%, seu ganho real é de cerca de 5,5%. Mas se a Selic cair para 7% e a inflação subir para 6%, seu ganho real cai para 1%. E se a inflação ultrapassar a taxa do investimento, você perde poder de compra. Além disso, a tributação na renda fixa é regressiva quanto mais tempo você mantém, menor a alíquota de imposto de renda. Para investimentos de até 180 dias, o imposto de renda é de 22,5% entre 181 e 360 dias, 20% entre 361 e 720 dias, 17,5% e acima de 720 dias, 15%. Isso incentiva o investidor a manter o dinheiro aplicado por mais tempo, mas também exige planejamento. Se você precisar do dinheiro antes do vencimento, pode ter que vender com deságio ou aceitar liquidez reduzida. Outro ponto crítico é o risco de crédito. Embora o FGC cubra até R$250 mil, ele não cobre todos os produtos. Debêntures, por exemplo, não têm essa garantia. Se o banco ou empresa emissor quebrar, você pode perder parte ou todo o capital. Por isso, é essencial verificar a nota de crédito da instituição antes de aplicar. LCs e LCA são isentos de imposto de renda, mas geralmente têm prazos mais longos e podem exigir aplicações mínimas maiores. A grande vantagem da renda fixa é a previsibilidade. Você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento, o que ajuda no planejamento de metas de curto e médio prazo, como comprar um carro, fazer uma viagem ou montar um fundo de emergência. Para jovens que ainda estão construindo sua base financeira, a renda fixa pode ser uma excelente opção para alocar parte do capital enquanto aprendem sobre outros ativos. Mas há um perigo silencioso à acomodação. Muitos jovens colocam tudo em renda fixa por medo do risco e acabam perdendo anos de crescimento. A inflação, mesmo em níveis moderados, corrói o valor do dinheiro. Um investimento que rende 8% ao ano com inflação de 6% tem retorno real de apenas 2%. Em 20 anos, isso pode significar a diferença entre um patrimônio de R$300 mil e R$1 milhão. Renda fixa também tem baixa correlação com ações e imóveis, o que a torna um bom componente de diversificação. Mesmo quem investe em ativos de risco deve manter uma parte em renda fixa para reduzir a volatilidade total da carteira. A regra geral é quanto mais jovem, menor a proporção em renda fixa, quanto mais próximo da aposentadoria, maior essa proporção. Outro ponto prático: a liquidez. Tesouro Selic e DI são líquidos diariamente, mas CDBs e títulos privados podem ter carência. Isso significa que, se você precisar do dinheiro de repente, pode não conseguir resgatar imediatamente. Planeje sempre com base em suas necessidades reais de caixa. A renda fixa não é um não investimento. É um pilar fundamental da educação financeira. Mas ela não deve ser a única opção, especialmente para quem tem horizonte de longo prazo. Se você tem R$100 mil e está pensando em colocar tudo em CDB ou Tesouro Direto, pare e reflita: será que isso está alinhado com seus objetivos? Ou você está escolhendo segurança por medo de aprender algo novo? Ações representam uma fração de empresas listadas na Bolsa de Valores. Ao comprar uma ação, você se torna sócio de uma empresa e tem direito a parte dos lucros via dividendos e à valorização do papel no mercado. Historicamente, ações são o ativo que mais rende no longo prazo acima da inflação e da renda fixa. No Brasil, o Ibovespa teve retorno médio anual de cerca de 12% nos últimos 20 anos, contra cerca de 9% do Tesouro Selic antes do imposto de renda. Mas esse potencial vem com um preço: volatilidade. O mercado de ações sobe e desce com frequência, e é comum ter quedas de 20%, 30% ou mais em momentos de crise. Quem não está preparado emocionalmente pode vender na baixa, transformando perda contábil em perda real. Muitos jovens entram em ações por impulso, atraídos por histórias de pessoas que ficaram ricas com Petrobras ou Magazine Luiza,
mas não entendem que o sucesso depende de tempo, estudo e paciência. Existem duas formas principais de ganhar com ações: valorização de capital e dividendos. A valorização ocorre quando o preço da ação sobe. Os dividendos são pagamentos de parte do lucro da empresa aos acionistas. Empresas como BR Properties, Sanepar e Taesa são conhecidas por pagar bons dividendos, enquanto outras, como Nubank, reinvestem os lucros e não pagam dividendos, apostando em crescimento futuro. Para investir em ações, você precisa de uma corretora, cadastro na B3 e conhecimento básico de análise fundamentalista ou técnica. Fundamentalista analisa o valor real da empresa, lucros, dívida, crescimento, setor. Técnica analisa gráficos e padrões de preço. Ambas têm seus méritos, mas para iniciantes, o foco deve estar no fundamentalismo: comprar empresas sólidas, com bons fundamentos, e segurar por anos. Diversificação é essencial. Não adianta colocar R$100 mil em uma única ação, por melhor que pareça. Um erro de gestão, uma crise setorial ou um problema regulatório pode destruir valor rapidamente. A recomendação é ter entre 10 e 20 ações de setores diferentes para reduzir riscos. A tributação sobre ações é de 15% sobre os ganhos de capital acima de R$20 mil por mês. Operações de day trade pagam 20%. Dividendos são isentos de imposto de renda. Isso torna as ações atrativas do ponto de vista fiscal, especialmente para quem busca renda passiva. O grande desafio das ações é emocional. É fácil comprar quando o mercado está subindo, mas difícil segurar quando cai. Crises como a pandemia de 2020 ou a guerra na Ucrânia geram quedas bruscas. Quem vendeu no pânico perdeu. Quem segurou e continuou investindo, ganhou. Ações exigem tempo para estudar. Você precisa entender balanços, indicadores como P sobre L, ROI, dívida líquida sobre EBITDA, e acompanhar notícias do setor. Não é um investimento passivo. Mas o esforço compensa. Quem investiu R$100 mil em ações de empresas boas há 10 anos provavelmente tem mais de R$300 mil hoje. ETFs, fundos de índice, são uma ótima porta de entrada. Eles replicam o Ibovespa ou outros índices e oferecem diversificação instantânea. Exemplos: BOVA11, IVVB11, que acompanha o S&P 500. São mais baratos e exigem menos estudo. Se você tem R$100 mil e quer crescer com consistência, as ações devem fazer parte da sua estratégia. Mas não como aposta, e sim como parte de um plano de longo prazo, com disciplina e foco em empresas reais. Fundos de investimento imobiliário, FIs, permitem que você invista em imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos, hospitais e data centers sem precisar comprar um imóvel físico. Eles funcionam como cotas de um fundo que aplica em ativos imobiliários e distribui os aluguéis mensalmente aos cotistas. Para jovens que buscam renda passiva, os FIs são uma opção atraente. O grande apelo dos FIs é a distribuição de renda. Muitos fundos pagam dividendos mensais, com yields, dividend yield, entre 0,5% e 1,5% ao mês. Isso significa que, com R$100 mil bem alocados, é possível gerar entre R$500 e R$1.500 por mês em renda passiva. Alguns FIs focados em imóveis de alto padrão ou setores em expansão, como logística, têm mostrado bom desempenho. Mas atenção, nem todo FI é igual. Existem FIs de tijolo, que possuem imóveis físicos, de papel, que investem em CRI, debêntures imobiliárias e híbridos. Os de tijolo são geralmente mais estáveis, mas dependem da ocupação dos imóveis. Se um shopping fica vazio, o rendimento cai. Os de papel são mais sensíveis à taxa de juros e podem ter maior volatilidade. A tributação é favorável. Dividendos de FIs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Isso os torna ainda mais atrativos do que aluguéis diretos, que são tributados. Além disso, não há incidência de ISS ou outras taxas municipais. Porém, os FIs têm riscos. O principal é o de crédito. Se o inquilino não pagar o aluguel, o fundo para de distribuir. Outro é o de liquidez. Muitos FIs têm baixo volume de negociação, o que dificulta vender na hora que quiser. Além disso, o preço das cotas pode cair sim,
FIs perdem valor. Em 2021, muitos FIs caíram mais de 30% com a alta da Selic, pois renda fixa passou a competir mais diretamente com o yield imobiliário. Diversificação também é crucial aqui. Não basta comprar qualquer FI com yield alto. Muitos têm yield alto justamente porque o preço caiu muito, sinal de problema. É preciso analisar o gestor, o tipo de imóvel, o contrato de aluguel, a localização e a taxa de ocupação. Para quem quer renda passiva com exposição ao mercado imobiliário, FIs são uma excelente ferramenta. Mas devem ser vistos como parte de uma carteira, não como o todo. Um erro comum é achar que FIs são renda fixa com mais retorno. Eles não são. São ativos de risco, com volatilidade e dependência de fatores macroeconômicos. Ainda assim, para jovens que querem começar a gerar renda com menos capital, FIs oferecem acesso democrático ao mercado imobiliário. Com R$100 mil, dá para montar uma carteira de 10 a 15 FIs bem escolhidos, gerando renda mensal e potencial de valorização. O ideal é combinar FIs com outras classes de ativo. Eles não substituem ações nem renda fixa, mas complementam. Se você busca renda passiva e tem apetite para estudar o setor imobiliário, FIs merecem um lugar no seu portfólio. Mas com cautela, análise e diversificação. Criptomoedas, especialmente Bitcoin e Ethereum, ganharam destaque nos últimos anos como ativos de potencial de alta expressiva. Bitcoin, por exemplo, teve retornos anuais de mais de 100% em alguns anos, mas também quedas de 70% em outros. É o ativo mais volátil do mercado. Para jovens que buscam ganhos rápidos, as criptos são irresistíveis. Mas é preciso entender que isso não é investimento, é alocação de risco. O grande argumento a favor das criptos é o de ouro digital ou reserva de valor. Bitcoin tem oferta limitada, 21 milhões de moedas, o que, em teoria, protege contra a inflação. Além disso, a tecnologia blockchain é vista como transformadora para o futuro das finanças. Muitos acreditam que, mesmo com a volatilidade, o preço médio tende a subir com o tempo devido à escassez e adoção crescente. Mas o risco é enorme. Não há garantia de valor. O preço é determinado quase totalmente pela oferta e demanda, sem lastro, sem fluxo de caixa, sem dividendos. Uma mudança regulatória, um ataque cibernético ou uma perda de confiança pode zerar o valor de uma criptomoeda da noite para o dia. Além disso, o mercado de criptomoedas é cheio de golpes, projetos sem fundamento e especulação pura. Milhares de altcoins foram criadas, e a maioria vale zero hoje. Muitos jovens perdem dinheiro ao seguir influencers que promovem moedas desconhecidas com promessas de enriquecimento rápido. A tributação no Brasil é de 15% sobre ganhos acima de R$35 mil por mês em operações de compra e venda. Operações menores não pagam imposto de renda, mas precisam ser declaradas no imposto de renda. Criptomoedas exigem conhecimento técnico, carteiras digitais, cold wallets, exchanges, segurança. Um erro de segurança pode resultar na perda total do investimento. Além disso, a liquidez pode ser um problema em momentos de crise. Para quem tem R$100 mil, a recomendação prudente é alocar apenas uma pequena fração, entre 1% e 5%, em criptomoedas. Isso significa de R$1.000 a R$5 mil. Assim, você participa do potencial de alta sem colocar em risco sua saúde financeira. Nunca invista mais do que pode perder. E nunca use dinheiro que você vai precisar nos próximos 5 anos. Criptomoedas são para longo prazo e para quem entende o risco. Elas não devem ser o centro da sua estratégia, mas podem ser uma aposta tática dentro de uma carteira diversificada. Se você decide entrar, estude. Leia white papers, entenda a tecnologia, evite modismos. E nunca invista com emoção. Agora que você entende os prós e contras de cada ativo, vamos montar uma proposta realista de alocação para um jovem com perfil moderado, horizonte de 15 anos ou mais e que quer crescer com segurança. A ideia não é dizer coloque tudo aqui, mas mostrar uma estrutura lógica, diversificada e adaptável. Comece com 20% em renda fixa, R$20 mil. Use isso para Tesouro Selic,
CDBs de bancos com boa nota de crédito ou LCI/LCA. Essa parte serve como reserva de emergência e amortecedor de volatilidade. Aplique 40% em ações, R$40 mil. Diversifique entre empresas de diferentes setores. Bancos, utilities, tecnologia, consumo. Considere incluir ETFs como BOVA11 e IVVB11 para exposição ampla ao mercado. Foque em empresas com bons dividendos e fundamentos sólidos. Coloque 25% em FIs, R$25 mil. Escolha fundos com gestores transparentes, imóveis de qualidade e yield sustentável. Evite fundos com yield acima de 2% ao mês sem justificativa. Reserve 10% para criptomoedas, R$10 mil. Apenas se você já entende o mercado. Dívida entre Bitcoin, 70%, e Ethereum, 30%. Nunca mais que isso. Mantenha 5% em caixa ou ativos líquidos, R$5 mil, para aproveitar oportunidades ou imprevistos. Essa alocação pode variar conforme seu perfil. Se você é mais conservador, aumente renda fixa e reduza ações e cripto. Se é mais arrojado, inverta. Rebalanceie a carteira a cada 6 ou 12 meses. Venda parte dos ativos que subiram e compre os que caíram, mantendo as proporções. Invista com consistência. Mesmo com R$100 mil, continue investindo mensalmente. Eduque-se continuamente. Leia livros, siga fontes confiáveis, evite conselhos de redes sociais. Muitos jovens cometem erros evitáveis ao receber um valor grande. O primeiro é achar que precisa decidir tudo agora. A pressão por agir rápido leva à impulsividade. O melhor é estudar, refletir e agir com calma. Outro erro é seguir a mania do momento. Comprar ações porque todo mundo está ganhando ou entrar em cripto por medo de perder a oportunidade. Isso é especulação, não investimento. Falta de diversificação. Colocar tudo em um único ativo, acreditando que encontrou o segredo. Diversificação não elimina risco, mas reduz o impacto de um erro. Ignorar impostos e taxas, operar muito em day trade, pagar imposto de renda alto, usar corretoras caras. Custo é um inimigo silencioso do retorno. Não ter um plano, investir sem objetivo claro. Você está investindo para a aposentadoria? Para comprar casa. Para a liberdade financeira? Cada meta exige estratégia diferente. Falta de paciência. Vender na primeira queda. O mercado sobe no longo prazo, mas desce no curto. Quem segura ganha. Investir com emoção. Medo, ganância, inveja. O maior inimigo do investidor é ele mesmo. Não revisar a carteira, deixar tudo parado e achar que vai funcionar sozinho. Revisão periódica é essencial. Achar que precisa de um assessor. Muitos jovens pagam consultoria cara sem necessidade. Com estudo, é possível montar uma boa carteira sozinho. E o maior erro, não começar. R$100 mil mal aplicados ainda são melhores do que zero. Mas 100 mil bem aplicados podem mudar sua vida. No final das contas, não existe um melhor investimento universal. O melhor investimento é aquele que faz sentido para você. Seu perfil, seus objetivos, seu conhecimento e sua tolerância ao risco. R$100 mil são um poderoso alavanca, mas só se usado com inteligência. Ações oferecem crescimento, FIs trazem renda, renda fixa dá segurança, e criptomoedas trazem potencial, mas com risco extremo. A chave é combinar, diversificar e manter o foco no longo prazo. Não se pressione para acertar 100%. O importante é seguir um plano, aprender com os erros e continuar investindo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. Aqui você encontra educação financeira realista, sem sensacionalismo, para jovens que querem construir riqueza com consciência. Dê seu like, ele ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Comente com sua meta de investimento. Qual é o seu objetivo com o dinheiro? Aposentadoria? Liberdade? Viagens? Compartilhe nos comentários. E compartilhe este vídeo com alguém que está começando a investir e precisa de orientação clara. Obrigado por assistir.
Invista com sabedoria, cresça com consistência, e até o próximo vídeo.